Pedimos a espiritualidade amiga que faz essa casa ser área de Deus, que nos abençoe e nos dê oportunidade de iniciar os trabalhos da noite de hoje. Passa a palavra ao nosso irmão Luiz Fernando, para que ele possa proferir a reunião da noite. É um prazer estar aqui mais uma vez, com todas vocês e com todos vocês, para que nós possamos dialogar a respeito de temas que a doutrina espírita enfoca e que nos permitem uma visão mais ampla e mais profunda, em função do fato de que o Espiritismo tem, no seu corpo de princípios, alguns elementos que são diferentes de outros saberes que estão à disposição do ser humano. E esses princípios, esses elementos são a reencarnação, a comunicabilidade dos espíritos e o conceito de evolução espiritual, através do qual nós sabemos que tudo, como dizem os budistas, é impermanente. Tudo está em constante mutação, transformação. E essa visão da evolução, através da reencarnação, através do fato de que nós entramos em contato com seres de outras dimensões, na grande fraternidade universal, como é o desejo de Deus, de que os seus filhos se comuniquem, tudo isso nos proporciona a esperança de que aquilo que hoje não está conforme nós desejávamos, vai se transformar para melhor. E que depende em grande parte, porque existem aspectos do ambiente, aspectos do meio em que nós vivemos, em grande parte essa transformação para melhor depende do uso do nosso livre-arbítrio no momento atual. Nós vamos dialogar, pediram que eu comentasse sobre igualdade de direitos do homem e da mulher. Igualdade de direitos do homem e da mulher é um tema que vai remeter a uma visão mais ampla, que é uma discussão sobre feminino e masculino, sobre mulher e homem, uma discussão sobre questões de gênero. Na ciência e na filosofia, existe uma área de estudos denominada questões de gênero, sociologia de gênero, sociologia da sexualidade, antropologia da sexualidade, onde esses temas são estudados e a gente pode se valer dessas informações da ciência, da filosofia, para fazer uma conexão com o pensamento espírita, que é fundamentado, repito, na ideia da reencarnação e da evolução. Então, a doutrina espírita, quando coloca suas lentes de observação sobre o feminino e o masculino, sobre mulher e homem, sobre as questões de gênero, oferece uma visão ainda mais diversificada e mais ampla do que aquilo que, dentro de uma visão acadêmica, a gente consegue amealhar, a gente consegue apreender. O primeiro tópico que eu quero discutir, vocês vejam que eu adotei como postura política utilizar sempre a referência feminina na frente. É muito comum que a gente leia os livros que dizem assim, né? O homem e a mulher são duas metades da equação biológica da vida. Eu sempre começo ao contrário, a mulher e o homem, o feminino e o masculino, que aliás é o livro de Leonardo Boff e Rosemarie Muraro, que eu aconselho bastante, feminino e masculino. Eles tiveram essa sensibilidade de começar pela mulher. Eu morei 15 anos em São Paulo e fui certa vez ao Conselho Regional de Psicologia assistir um seminário. Neste seminário tinha uma jovem que tinha acabado de defender uma tese de doutorado sobre questões de gênero e ela fez um trabalho que eu achei sui generis, nunca tinha ouvido falar. Ela disse assim, minha tese tem um texto que é todo gendrado, que é uma adaptação da palavra gender, né? Em inglês quer dizer gênero. Então ela usa todo o texto no feminino. Enquanto a gente usa assim, né? A luta dos professores por salário melhor, aí ela usa a luta das professoras, as psicólogas, as líderes, as médicas. Quem lê o texto se incomoda, porque a gente internalizou tanto a visão patriarcal e machista que a gente se incomoda. Mesmo que a gente seja feminista, a gente se incomoda. Então, e é para incomodar, ela fez para incomodar, né? Então, eu sempre começo uma fala dizendo, né, boa noite a todas e a todos. Alguém pode achar que isso é uma filigrana, um detalhe inútil. Eu sempre faço esse comentário também, não é. Porque os nossos afetos se movem no universo da linguagem. A maneira como a gente sente as coisas depende da forma como nós nomeamos as coisas. Esse universo das palavras pulsa dentro de nós. Para quem gosta de poesia,
Carlos Drummond de Andrade tem uma poesia que diz isso, né? Penetra surdamente no reino das palavras. Então, o reino das palavras produz mudança na maneira como nós sentimos as coisas. Por isso é que faz diferença a gente demarcar esse território e assumir essa postura política de colocar a mulher adiante. E, aliás, o Livro dos Espíritos diz que ela está adiante em muita coisa, né? Quando Allan Kardec pergunta se a importância que é dada na esfera da vida à mulher é tão grande quanto a do homem. E aí os espíritos respondem, é até maior, porque é a mulher que dá ao homem as primeiras noções de vida. Alguém poderia dizer que é uma resposta que só serve para o século XIX, porque evidentemente há homens cuidadores e até divorciados ou viúvos que cuidam de suas crianças. Evidentemente, há homens hoje que desenvolveram a habilidade do cuidado. Mas, de qualquer modo, a própria gestação, se a gente pensar numa maternidade convencional, a gestação é um fenômeno feminino. O contato físico via câmara uterina com a criança é um fenômeno feminino. E a mulher, ela foi gestada pela vida, pela sua estrutura biológica, hormonal e também por influências socioculturais, para que ela pudesse ter essa grande capacidade de acolhimento para receber uma alma viajora que se projeta na existência com a tarefa de trabalhar para desenvolver o seu ser, para desenvolver suas potencialidades. Então, acolher alguém que vai começar um processo educacional é alguma coisa muito sensível de se fazer. Por isso que nem todo mundo pode ser uma professora do ensino infantil, que chamava-se antigamente pré-escolar, né? O ensino infantil é algo muito delicado. Nem todo mundo pode ser, e deveria ser uma profissão muito mais valorizada no Brasil. Não é todo mundo que tem condições de fazer isso. Então, de fato, se a gente pensar no feminino e no masculino, daria um seminário, né? Eu vou tentar fazer milagre para falar de um assunto com um tempo tão restrito. Para falar de feminino e masculino, tem a ideia do sexo e a ideia do gênero, que é um assunto que tem gerado muito debate no Brasil, em que a ignorância tem utilizado a sua voz nas redes sociais de uma maneira avassaladora. Vou usar uma frase de um filósofo italiano chamado Umberto Eco, que ele diz assim, infelizmente, ele diz, a internet deu voz aos idiotas. Ele usa uma expressão dura, né? Não muito cristã, digamos assim, que eu não sei se ele era, já faleceu. Mas é a ideia de que a internet favorece a troca de informação positiva, mas também dá voz a qualquer pessoa que não tenha a mínima condição de participar do debate público com inteligência, com conhecimento de causa. Então a gente precisa filtrar muito bem o que a gente vê na internet. Então daí, sexo é a constituição biológica, a constituição anátomo-fisiológica do indivíduo, e gênero é um conceito sociocultural. Aquilo que nós realizamos no desempenho da feminilidade e da masculinidade é algo que não foi apenas gestado pela natureza, é algo que também foi gestado pela história, pela sociedade em que a gente vive, pela tradição. Então, os dois elementos se interconectam. Veja que, do ponto de vista biológico, a mulher tem uma estrutura fisiológica, hormonal, com mais hormônio feminino do que hormônio masculino, para que ela tenha a capacidade gregária, a capacidade do encontro, do toque, do afago, de ouvir o outro, de recepcionar o outro. Isso é hormonal. Tanto é hormonal que em fêmeas de outras espécies, o carinho, o cuidado, o toque, o contato físico é maior do que nos machos da mesma espécie. Quem tem bichinho aqui em casa? Quem tem bicho de estimação? Quem já teve uma cadela e um cão? Quem já teve um gato e uma gata, sabe que, de modo geral, a gata tem contato físico maior com o dono. A cadela tem um contato físico maior com o dono. É hormonal. É o próprio hormônio daquele indivíduo do sexo feminino, daquela espécie, que faz com que haja mais aproximação. Então, as mulheres estão preparadas biologicamente e também socioculturalmente para essa dimensão do acolhimento. A cultura patriarcal se aproveitou do fato de que a mulher tem essa estrutura física com menos massa muscular, porque o que dá massa muscular é o hormônio feminino, é a testosterona. Dá massa muscular para o homem e para a mulher. A mulher tem menos testosterona, portanto, menos massa muscular, de um modo geral, geneticamente. A cultura patriarcal se aproveitou disso para oprimir a mulher. Então, os séculos, os milênios de opressão sobre a mulher
continuam vigorando. É impressionante quando a mulher se destaca no ambiente público, como ela é massacrada pelo patriarcalismo, que foi internalizado não apenas por homens, mas também por mulheres. Mais adiante eu vou comentar um pouco mais sobre coisas que aconteceram pelo mundo, especialmente no Brasil, nos últimos anos, mostrando esse veneno opressor da visão machista e patriarcal que continua vigorando com toda a potência. Mas aí eu estou falando de história, de sociologia, de cultura e da forma como Deus criou o corpo do homem e o corpo da mulher. A gestação biológica do corpo da mulher, do corpo do homem, ao longo do processo evolutivo. Vamos incrementar uma dimensão psíquica. Os psicólogos, em especial uma linha da psicologia chamada psicologia analítica ou junguiana, através de Carl Gustav Jung, acabaram descobrindo que dentro da natureza do ser humano existem essas duas polaridades. Ninguém é completamente homem, psiquicamente. Ninguém é completamente mulher, psiquicamente. Do mesmo jeito que fisicamente. Homem tem hormônio feminino. Tem homem que estranha quando eu digo isso. Mulher tem hormônio masculino. Aliás, o homem deveria agradecer porque tem hormônio feminino. Porque é o hormônio feminino que segura o cálcio nos ossos do homem quando ele envelhece. Por isso que o homem não tem tanta facilidade de ter osteoporose como a mulher. O que eu acho isso uma coisa estranha. Deus é que sabe, mas veja, mulheres, eu acho isso um pouco injusto. O hormônio é de vocês, ele é feminino, ele abandona vocês. E vocês têm osteoporose, ele fica conosco, numa boa, nos fazendo companhia. Vocês têm osteoporose e a gente tem com menos frequência. Então o homem também tem o seu lado feminino biologicamente e tem psiquicamente. E a mulher também tem o seu lado masculino. Jung chama o lado masculino da mulher de animus, ele usa uma expressão em latim. E chama o lado feminino do homem de anima, outra expressão em latim. Claro que ele vai falar do ponto de vista de como a experiência humana foi elaborando a nossa psique, foi moldando a nossa psique. Tem algo que é da própria natureza humana, é inato. E tem algo que vai sendo elaborado, moldado dentro de nós pelas experiências da história da humanidade. Ele fala nesse nível. Aí o Espiritismo vai além de Jung e diz que esse processo de elaboração do feminino no espírito e de elaboração do masculino no espírito é fruto da reencarnação. Então nós reencarnamos como homem, reencarnamos como mulheres. Tem uma palestra muito interessante de Raul Teixeira, que é um palestrante que eu gosto muito, espírita, está no YouTube, um monte de palestras dele, que é uma palestra sobre sexualidade, homossexualidade, que ele usa um raciocínio que muita gente acha que é apenas uma metáfora, que é apenas para ilustrar, mas ele faz questão de enfatizar, não, eu estou falando a verdade. À luz da reencarnação, eu posso me dirigir a um machão daqueles durão, né, que acha que não tem nenhuma sensibilidade e que ele deve ocupar o topo na hierarquia de gênero, que a mulher deve ocupar um lugar secundário. Eu me dirijo a um machão desse e digo, olha, você é muito cuidado, porque quando você desencarnar, você pode se deparar com um monte de maridos, cheio de bigodão, para falar com você, ô meu amor, né? Como é que vai? E é verdade. Um homem que teve a sua última encarnação, um espírito na condição masculina, ele pode desencarnar e se deparar com vários maridos no mundo espiritual que ele teve quando reencarnou como homem. Como mulher, é verdade. E a mulher, ao mesmo tempo, pode se deparar com várias mulheres com as quais ela se casou quando reencarnou na condição masculina. Então, na realidade, nós temos que viver o momento, mas lembrar que tudo é impermanente. Deus nos colocou na condição masculina e feminina, porque este convite que a vida nos fez era o mais adequado para o projeto evolutivo da atual encarnação. A gente entende isso. Mas o nosso projeto evolutivo tem ajustes de reencarnação a reencarnação. E qual é o objetivo? Qual é a meta? É que nós cheguemos a um estágio do processo evolutivo em que nós tenhamos incorporado as virtudes e a dimensão, a polaridade masculina e feminina que fazem parte do projeto da evolução universal que Deus elaborou. Então, todos nós temos que integrar na nossa individualidade espiritual a polaridade masculina e a polaridade feminina, de maneira que espíritos superiores, que eu não estou falando de ninguém que está na Terra, evidentemente, que estamos num mundo de provas e expiações, espíritos na faixa mais próxima da faixa do Cristo, já não tem mais essa polaridade definida
de uma maneira mais masculina ou mais feminina, ou seja, um espírito que está mais aclimatado à psicologia masculina porque reencarnou mais como homem, ou está mais aclimatado à psicologia feminina porque reencarnou mais como mulher. Isso acontece no trânsito evolutivo, em escalas inferiores e medianas, mas em escalas superiores o espírito fica aclimatado às duas polaridades. Para ele, tanto faz reencarnar como homem ou como mulher, ele consegue se adequar muito bem e se sente muito confortável de uma forma ou de outra. Essa é a meta. De maneira que nós encontramos, à luz da psicologia analítica e do espiritismo, a ideia de que a cultura humana elaborou algumas expressões que são reflexos do que vai na nossa alma, expressões culturais, simbólicas, míticas. Por exemplo, o que eram os deuses? Os deuses de várias culturas. Aqueles que a gente conhece mais, por causa da nossa sociedade ocidental, são os deuses gregos, né? Então, o deus da guerra, a deusa do amor, né? Afrodite, o deus da guerra, para os romanos é Marte, né? E para os gregos é Júpiter, acho que é isso, se não me engano. Não é Júpiter, é Áries, é o deus da guerra, Áries, né? Por isso que tem aquele símbolo do feminino e o masculino, aquele círculo com a seta é o escudo e a lança de Áries. E aquele outro símbolo que parece um espelho invertido, é um espelho invertido, que é o espelho de Afrodite, a deusa do amor. É isso que quer dizer esse símbolo. E a psicologia analítica diz, essas expressões mitológicas, elas são o reflexo do que está dentro da gente. Deuses e deusas das culturas diversas são reflexo do que dá dentro da gente. Então, se a gente pensar na deusa Afrodite, ela representa o que está dentro da mulher, de um modo geral, também do homem, mas da mulher de maneira mais pronunciada, da vaidade feminina, do desejo do encantamento, do desejo da sedução, do desejo de expressar o afeto. Então, é isso que expressa essa deusa. E outras, a deusa Gaia, que é a grande mãe. Se vocês colocarem na internet Gaia, grande mãe, vocês vão ver várias imagens da representação da deusa Gaia, ou Terra, como se fosse aquela que abarca, aquela que reúne a ideia da vida na Terra. Tem uma imagem muito bonita de um artista que eu vi, da deusa Gaia, que eu vi na internet, que é a Terra no útero dela. Então, a Terra impregnada ali, como se a Terra fosse a criança que nasce a partir dela. Então, deuses e deusas são expressões do que está aqui, no nosso inconsciente. Está no mais profundo de nós. E existe também a ideia de alguns elementos simbólicos que tem dentro de nós, que a gente chama de arquétipo. O que é um arquétipo? É uma ideia antiga, um símbolo antigo, por assim dizer, que está presente em várias culturas e muda um pouquinho só de roupagem, mas está presente em todas as culturas, ou na maioria das culturas. Vou dar um exemplo. O arquétipo de Deus. Para a psicologia, a ideia de alguém que cria o universo, de um ser que criou o universo e que administra o universo, está em todas as culturas, com variações. Ou o arquétipo da Trindade, que a gente vê lá no hinduísmo, o deus Brahma, o deus Vishnu e o deus Shiva, a deusa Shiva. E a gente vê no catolicismo, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, a ideia da Trindade, a gente tem várias culturas que a divindade é dividida em 3 apresentações diferentes que se integram, o que é um pouco um paradoxo, né? 3 reunidas num só, que Raul Teixeira brinca dizendo, é sorvete napolitano, né? É 3 num só, é a brincadeira que ele faz. E aí eu vou me lembrar o arquétipo da grande mãe, e tem outro arquétipo chamado o arquétipo da velha sábia. Pode ser o velho sábio, ou pode ser a velha sábia. Aparece em todas as culturas. O arquétipo do velho sábio aparece, por exemplo, em culturas antigas como o mago Merlin. Aquele homem sábio que domina a magia, que domina a bondade. Ou aparece como as bruxas, a velha sábia, que pode ser uma bruxa do mal, ou pode ser uma bruxa do bem, que pode ser magia negra, ou pode ser magia branca. Isso está presente em muitos filmes, em muitas novelas, né? A Fernanda Montenegro interpretou o arquétipo de uma velha sábia
numa última novela, aquela dos diamantes, O Outro Lado do Paraíso, que ela era uma velha que tinha mediunidade, preparava as porções e conversava com os espíritos, que ela dizia: eles estão me dizendo que eu devo proceder assim ou assado. E a neta consultava ela, as pessoas consultavam aquela personagem, porque é uma personagem muito sábia, é a velha sábia. Então, quando vocês virem num filme um mago, um pai, um avô, um velho ou uma velha, é o arquétipo, é esse símbolo que está presente em todas as culturas e que vai reaparecer vestido com a roupagem de cada lugar. Então, a velha sábia, aquela velha que está no centro de um círculo, numa tribo, um círculo é feito em torno dela e ela abre a boca para mostrar sua experiência de vida, transmitir sua sabedoria para as demais. É muito interessante. Hoje em dia tem vários trabalhos de terapia de grupo com mulheres, trabalhando o arquétipo da velha sábia, trabalhando o círculo de mulheres para dividir sabedoria, afetos, angústias, preocupações. Eu estava vendo essa semana um depoimento da Zélia Duncan, falando de um assunto da moda, do momento, que eu vou comentar depois, e ela usou uma expressão muito interessante. A garota aprende desde cedo, quando o corpo dela se desenvolve, e ela tem as curvas do corpo da mulher começando a se mostrar, quando desenvolve os seios, as mamas, quando ela vai a uma padaria, a um ambiente público, com 13, 14 anos, ela começa a perceber como é perigoso ser mulher. Porque existe o patriarcalismo, o machismo, o desejo desenfreado dos homens que querem possuir aquela mulher que está desabrochando. Não estão interessados na alma daquela adolescente, mas apenas em usufruir do erotismo dela, do corpo dela, do viço da juventude daquela jovem. Então, é muito difícil isso. E, recentemente, uma pessoa estúpida do ambiente público, político no Brasil, declarou que as mulheres eram violentadas sexualmente no norte do Brasil porque não usavam calcinha. E que ela ia fazer um projeto muito importante no ministério dela para poder criar uma fábrica de calcinhas para as meninas não serem violentadas na Ilha do Marajó. É uma pessoa perturbada mentalmente que assumiu a esfera pública e não tinha condições, porque ela precisa de tratamento psiquiátrico e psicológico sério, muito bem delineado, muito bem montado. Então, daí, realmente é perigoso ser mulher, como dizia Zélia Duncan, é muito delicado. A opressão está por todos os lados, o concurso de Miss. Não é que eu seja contra, não é isso que eu estou dizendo, mas é um reflexo da ideia de que a mulher tem a beleza e a juventude eterna como parâmetro para medir o seu valor. O envelhecimento da mulher é intolerável na sociedade. A mulher não pode envelhecer dentro dessa cultura do consumo, do capital, porque a imagem dela, jovem e bela, é um produto de consumo. Então, no momento em que ela perde a juventude e a beleza se transforma, então esse produto de consumo não está mais à disposição no mercado das ilusões, ela tem que ser retirada do palco. Vocês pensam que uma apresentadora de telejornal, quando começa a envelhecer, sai do telejornal única e exclusivamente porque teve interesse de fazer outros projetos, como aconteceu com 2 âncoras de telejornal no Brasil nos últimos 10 anos, bonitas, jovens, foram envelhecendo, saíram do jornalismo e foram para o entretenimento. Evidentemente que também tem a ver com o desejo delas, mas também tem a ver com a ordem que vem de cima, a ordem do responsável pelo jornalismo que diz: estás ficando velha, agora tu terás que sair de cena e dar lugar a uma jovem. Fizeram isso num outro canal de televisão, uma apresentadora que era uma exceção à regra, com mais de 60 anos, cabelo branquinho, âncora de telejornal em São Paulo. Eu fiquei até impressionado, até pouco tempo, 2, 3 anos atrás. Aí ela saiu e deixaram ela num quadro em que ela faz entrevistas e colocaram uma pessoa jovem no lugar dela. Agora, homem pode envelhecer à vontade. Homem pode ficar com todos os cabelos brancos que a vida lhe der, porque não tem problema, mas mulher não pode, porque é feio, incomoda uma mulher velha com cabelos brancos, porque ela não é mais produto de consumo, é a opressão masculina do patriarcalismo. Então, existe uma expectativa para o papel de gênero. Espera-se que a mulher desempenhe 4 papéis fundamentais. Primeiro, a mulher que produz.
a mulher que faz alguma coisa para ajudar no crescimento da sociedade, a mulher que cura, a mulher que consegue escutar o outro, a mulher que consegue consolar a criança, a mulher que ensina, a mulher que cria, a mulher que produz, a mulher que cura, a mulher que cria e a mulher que ensina. Isso é muito bonito e a mulher deve exercer esse papel sem que ela fique algemada a determinadas exigências que vão limitar a sua expressão, a expressão da sua alma. Vou dar um exemplo. A tia da escola. Por que é tia? Ah, mas é tão bonito, é uma coisa tão singela, tão afetiva. Tia. Não é tia, é professora. E eu vi outro dia Roberto da Mata, que é um antropólogo, dizer: o ser humano, para se educar, precisa se relacionar com outros seres humanos encarando o papel que o outro tem na sua vida. Pai é pai, professor é professor, mãe é mãe, tia é tia, professora é professora. Então, a criança, desde cedo, precisa se acostumar que aquele lugar que é ocupado por aquele ser humano do sexo feminino na sala de aula, não é o lugar da irmã da mãe dele, não é o lugar da irmã do pai dele, é o lugar de uma profissional que está ali para realizar o processo educativo. Então, isso tem muitas implicações e motivações. E Paulo Freire já dizia: para que é que se coloca a mulher no lugar de tia? Para que ela própria seja convencida, e a sociedade, de que ela é muito mais aquela que desempenha um papel de coração do que um papel profissional. Ela é tia. Então, ela não pode reivindicar melhores salários, ela não pode reivindicar respeito às condições de trabalho, porque ela não é profissional, ela é tia. Tia ama, independentemente de se ela está ganhando um salário de miséria ou trabalhando numa sala de aula com muito calor, em que ela mal consegue raciocinar, em que não tem giz, em que tem goteira na sala nas escolas públicas no Brasil, muitas delas. Mas ela é tia, tia não pode reclamar, porque o papel é afetivo, é amoroso, ela está ali por um ideal. Então, Paulo Freire, para fazer essa crítica à estupidez que pretende colocar a professora num lugar subalterno, escreve um livro chamado Professora Sim, Tia Não. E Paulo Freire tem toda a razão. A professora, assumindo o seu lugar de profissional, pode ser afetiva no desempenho da sua função de educadora, problema nenhum. Talvez eu esteja chocando algumas pessoas que se acostumaram com a ideia da tia, sobretudo aqueles que têm mais cabelo branco do que eu. Mas é uma reflexão para a gente ver como o patriarcalismo e o machismo sempre estão maquinando formas e estratégias de colocar a mulher num lugar secundário. Daí, o lugar social da mulher foi se alterando na história. Desde a década de 60, com a revolução sexual, com a utilização da pílula do dia seguinte, que hoje em dia não é mais pílula, porque pílulas não existem mais no mercado farmacêutico. Como não? Não existem. Aquilo que você consome se chama comprimido ou cápsula. E o comprimido tem uma variação também, que ele tem, alguns têm um revestimento de açúcar, que é um comprimido revestido, que se chama drágia. Não é pílula? Não. Pílula não existe mais. A estrutura física da pílula não é mais fabricada. Então, um comprimido é uma cápsula, mas antes era uma pílula, em que a mulher poderia tomar um contraceptivo, um anticoncepcional e não engravidar o tempo todo, para não ser fábrica de produzir criança. Porque ela também tem direito a trabalhar, a ter sua autonomia. Por que ela tem que ser apenas a reprodutora da sociedade? Então, nesse momento, a mulher dá um salto e ela vai viver não apenas sua liberdade para o âmbito familiar e para o âmbito profissional, mas também sua liberdade sexual. Ela também tem direito a ter relação íntima com o seu parceiro, sem que daí derive uma criança pela qual ela vai se responsabilizar mais do que ele. Porque quase sempre, infelizmente, ainda é assim. Embora já haja alguns sinais de modificação, lampejos, uma luz no fim do túnel, em que alguns homens já começaram a desenvolver a responsabilidade de serem também bons cuidadores, e não ser apenas aquele que põe o recurso material de seu provedor. Me deparei outro dia em Anápolis, um seminário que eu fui, com uma palestra de um sujeito que está famoso, ele aparece no programa da Fátima Bernardes, e publicou um livro chamado Papai Pop, O Papai é Pop, em que ele vai mostrar essa dimensão de cuidar, de ser o cuidador, de ser alguém sensível também, mesmo sendo homem.
Ou seja, subvertendo aquela expectativa de que o homem não tem que ser sensível, expectativa essa que está registrada nos anais da história da sociedade. Então, daí, o papel da mulher vai mudando, mas as desigualdades continuam. Uma mulher não pode ser política, porque se ela for uma política de destaque, ela é massacrada por homens e por mulheres da sociedade. É tão curioso a gente ver isso. Mulher não pode ser executiva de grande empresa, porque se ela comete um erro estratégico e faz um negócio em que a empresa toma um prejuízo, mesmo que não seja grande, essas perdas e ganhos que acompanham a dinâmica das empresas no capitalismo financeiro, é normal. Mas ela toma uma decisão que a empresa tem um prejuízo ou não lucra tanto quanto deveria lucrar. A crítica sobre ela não fica restrita à habilidade, à capacidade profissional dela, técnica. As críticas sobre esta executiva vão atravessar sua dimensão de mulher. Isso é falta de homem. Logo vi mulher que não é casada, querer administrar a empresa. Não, tem que ter um homem do lado para ficar tranquila, numa boa. E não dizem isso dos homens solteiros que são executivos de empresa. E algumas dessas críticas ferozes e ferinas a uma executiva mulher são feitas pelas mulheres da empresa, muitas vezes. Então, uma mulher não pode ser uma grande intelectual, porque se ela for uma grande intelectual, é alguém que deveria cuidar de algo mais importante, cuidar de seus filhos, né? Cuidar da casa, do seu marido, não cuidar de pensar, de escrever, de produzir. Quem enfrenta isso é um intelectual chamada Márcia Tiburi, uma filósofa, escritora, se candidatou recentemente a um cargo político, mas é alguém que enfrenta essa dimensão de ser uma intelectual mulher. Tem preconceito na universidade, minha gente. As academias são um poço de preconceito. Quando você vê uma mulher com um currículo melhor do que o homem, numa universidade pública ou particular, tem ciúme dos homens em relação às mulheres, porque ela não pode ser assim. Então, esse aspecto do espírito que se divide em duas ramificações na cultura. É o chamado espírito fálico e o espírito uterino. O que é o falos em grego? Falos é pênis. A ideia de que o pênis penetra, ele encontra novos caminhos, ele semeia a vida. Então ele vai atrás, ele toma a iniciativa. O útero recebe, o útero dá carinho, o útero propicia a vida. Então todos nós precisamos do espírito fálico. Quem não tem iniciativa, não tem agressividade, no bom sentido, se levantar todo dia, trabalhar de sol a sol, enfrentar a dificuldade, quem não mobiliza o espírito fálico dentro de si, não consegue encontrar novos caminhos para crescer. Mas também quem não tem o espírito uterino não é compreensivo, não é tolerante com as dificuldades do outro, não sabe escutar o outro, está sempre querendo ter razão. Então precisamos do espírito fálico e do espírito uterino, dos dois elementos dentro de nós. Eu estava falando, mulher não pode ser política. Vocês acham que aquilo que foi feito com as mulheres que eram presidentas de países da América Latina nos últimos anos é só uma questão de poder político e de poder econômico? As críticas ferozes contra Michelle Bachelet no Chile, contra Cristina Kirchner na Argentina, contra Dilma Rousseff no Brasil e outras tantas políticas que assumiram a frente dos seus países. Não é só uma questão econômica, não é só uma questão de poder social, é uma questão de preconceito com a mulher. Eu fico pensando, se um homem tivesse sofrido impeachment há alguns anos, se alguns cínicos diriam, tchau, querido, não diriam, porque o homem não é passível de receber esse tipo de gozação cínica por causa do patriarcalismo. Mas tchau, querida, é normal. É até esperado pelo cinismo do patriarcalismo. Não estou fazendo política partidária aqui. Estou fazendo uma análise de psicologia analítica e psicologia social sobre a alma dos povos. E como a alma dos povos aplica a opressão sobre a mulher em todos os territórios. Eu mencionei o território das empresas, mencionei o território da família, estou mencionando o território da política, mencionei o território da universidade, do conhecimento. Todos os territórios são alcançados por essa opressão sobre a mulher. Aí você vê o caso de Marielle, por exemplo, né?
Marielle resolveu ser o desafio dos desafios, o confronto dos confrontos em relação ao patriarcalismo e à estupidez do poder instituído. Ela resolveu ser, é uma expressão, né, alguma coisa, a gente tem que imaginar que a pessoa está dentro de um contexto, mas evidentemente numa visão espírita, o livre-arbítrio nos define, seja agora ou em outra encarnação. Uma mulher negra, pobre, favelada, homossexual e líder política, líder de comunidade. Olha quanta coisa que afronta o patriarcalismo, quanta coisa que afronta o machismo. Aí o que é que fez o patriarcalismo, o machismo? Mandou matá-la. E, aliás, por aquilo que se sinaliza por aí no Brasil, teremos notícias bastante perturbadoras em relação ao deslinde desse crime. Vamos ver no que é que dá. Mas o patriarcalismo, o machismo, resolveu matá-la. Não apenas pela dimensão do poder econômico, por aquilo que ela fazia, mexendo com as peças do tabuleiro de xadrez do poder, mas porque era mulher. Talvez se fosse homem pobre, favelado, não enfrentasse o que ela enfrentou. Enfrentaria também, mas a dimensão da feminilidade, essa dimensão faz uma intersecção com o racismo, que ela é negra, faz uma intersecção com a condição social, porque ela era pobre. Então, o que é que faz o machismo? Além de mandar matá-la, quando alguém faz uma placa em homenagem a ela, todos os músculos e a testosterona do machismo quebram a placa. Olha o que é psicologicamente, olha o que faz o machismo. Se você resolver se atrever a ocupar um lugar social de importância e de poder que você não tem, a gente quebra você. É isso que simbolicamente a quebra da placa com o nome dela quer dizer. Então, é muito ódio à mulher, infelizmente. Mas também nunca houve tanto reconhecimento à figura feminina e à mulher quanto hoje na humanidade. É o paradoxo do mundo contemporâneo. O ódio continua bastante avassalador, o preconceito continua bastante avassalador, mas também há, mais do que em qualquer outra época, muito mais reconhecimento em relação à figura feminina. Pode parecer uma bobagem quando vocês veem na imprensa alguém dizer assim, mas que ministério é esse? De um país qualquer, não importa qual. Só tem homem nesse ministério, tem que colocar mulher. Isso não é uma bobagem, porque existem mulheres competentes. Então, seria uma postura política, uma sinalização bastante positiva, que aquele que assume o governo, seja homem ou mulher, divida o ministério, coloque mulheres competentes também. É importante essa sinalização. Ou vocês não estão vendo a grande revolução que Maria Júlia Coutinho, a Maju, está provocando na cultura brasileira? Porque ela contrariou tudo, mulher e negra, apresentadora, âncora de um telejornal, da TV que tem mais influência no Brasil para moldar a cabeça do brasileiro para o bem ou para o mal, e enfrenta os preconceitos que enfrenta. Aqueles xingamentos raciais horríveis, porque além de mulher é negra, não pode. Ela rompeu essa barreira. O dique de proteção do patriarcalismo foi rachado pela atitude dela, enquanto mulher e enquanto negra, que veio de lá, da zona norte de São Paulo, eu a conheço o irmão dela, conheço a família, o pai e a mãe, rompe essas linhas divisórias, sai da zona norte, da zona leste, melhor dizendo, da zona leste pobre e ocupa a zona sul, ocupa a zona oeste, ocupa o centro, ocupa o Brasil. É um desaforo, é uma desaforada essa mulher. Ainda bem que a temos como desaforada. E como esta jovem, ainda jovem, está inspirando meninas e adolescentes e jovens e mulheres pelo Brasil afora, fazendo prevalecer aquele espírito que Barack Obama utilizou quando se elegeu presidente, né? Yes, we can. Sim, nós podemos. A mulher pode ocupar esse lugar de poder. Então, daí, a gente vai vendo situações em que o patriarcalismo reage. E aí uma determinada revista publica uma matéria dizendo que a primeira-dama de um determinado presidente é o protótipo da mulher que nós devemos esperar no Brasil. Não há outro modelo melhor do que ela, porque ela é bela, recatada e do lar. Vocês pensam que isso é gratuito? Isso é programado pelas estruturas de poder que querem devolver a mulher ao seu lugar secundário. É muito interessante. Eu acompanhando a reflexão da Zélia Duncan, que eu vi, que ela publicou essa semana,
comentando a respeito. Eu vou dizer porque é uma figura pública, se ela toma atos públicos, eu posso, no debate público, debater sobre a figura pública, né? Comentando sobre Regina Duarte, com essa ideia de assumir a Secretaria Especial de Cultura. E ela dizendo, eu acho muito interessante que uma mulher que nos anos 80, Regina Duarte, fez uma série para a TV Globo que revolucionou o Brasil, que fez um grande debate cultural denominado Malu Mulher. Uma mulher separada, uma mulher que tinha sua filha para criar e foi quebrando tabus nos heróicos anos 80. Imagina quem já era vivo aqui nos anos 80 e já tinha capacidade de assimilar o que era a realidade, como a mulher era muito mais espezinhada e humilhada do que hoje, em muitos espaços. Então, essa mulher que assume esse papel era uma atriz assumindo um papel. De repente, começa a se enamorar com a ideia de assumir um cargo junto a determinadas forças sociais que parece que não têm o mesmo tipo de apreço pela figura feminina, porque é isso que vem demonstrando publicamente, não é pré-conceito. Eu estou elaborando um conceito a partir daquilo que foi demonstrado por determinadas figuras públicas que estão no poder no momento. Então eu fico pensando, veja que interessante, o Ministério da Cultura foi dissolvido e transformado numa secretaria, algo de importância secundária. Aí eu fico pensando, não é interessante? Quando era um ministério, não colocaram a mulher. Agora que é uma secretaria, aí chamam a mulher. Porque a mulher não pode ocupar ministério, que é algo importante. Ela tem que ocupar somente uma secretaria. Está bom demais, porque é o lugar secundário. De repente, então, o que a pessoa que foi convidada, a Regina, vai fazer ou não, quem sabe é ela. Estou fazendo uma análise psicológica, porque muito disso é inconsciente. Não é nem maldade de algumas figuras públicas, é inconsciente. Quem faz de modo inconsciente, porque o machismo está introjetado, o patriarcalismo está introjetado, e quem não vê nada demais naquilo, ou concorda e aplaude, está concordando, aplaudindo e não vendo nada demais de modo inconsciente, porque não pensou nas implicações disso. Então não dá para ser uma ministra, mas dá para ser uma secretária. E colocaram quem? Querem colocar quem como secretária? A namoradinha do Brasil, que é o apelido que ela recebeu nos anos 80. Porque é absolutamente normal. Para ocupar posição secundária, dá para ser a namorada, porque namorada não é esposa. Namorada não se casa, namorada não entra na intimidade do outro. Então, namorada vai ficar sempre rindo, tirando selfie, foto, se vestindo muito bem, não vai encarar a realidade do cotidiano junto do outro. Então, o papel de secretária e não de ministra cabe muito bem para uma namoradinha, mas não cabe para uma esposa. Estou fazendo uma reflexão de psicologia junguiana e psicologia social sobre o que vai no nosso inconsciente. Então, daí, quando a gente pensa naquilo que o Livro dos Espíritos fala, que eu tentei desdobrar, e que Allan Kardec pergunta aos espíritos, é tão importante quanto o do homem, o papel da mulher? E os espíritos respondem, é até maior, porque é a mulher que dá ao homem as primeiras noções de vida, exercendo a maternagem. Os espíritos e Allan Kardec foram profundamente inovadores, pioneiros em pleno século XIX, da Europa machista, prepotente e orgulhosa. Alguém se atreve a dizer que dialogou com os espíritos e que esses espíritos transmitiram a ideia de que a desigualdade de direitos é uma estupidez que será varrida pelo processo civilizatório. Olha que coisa tão bombástica que Allan Kardec colocou no Livro dos Espíritos. Como se não bastasse, repito, ele dizer que absorveu essas informações de quem está do outro lado da realidade, de quem está na outra margem do rio da vida, de desencarnados. Ele ainda é atrevido o suficiente para dizer exatamente que a mulher tem uma importância ainda maior como educadora e co-criadora da vida. Então, dentro da ideia da igualdade de direitos, não significa que determinados papéis precisam ser exercidos de maneira absolutamente idêntica, porque a mulher tem suas peculiaridades, o homem tem suas peculiaridades. Evidentemente que a licença paternidade não pode ser tão extensa quanto a licença maternidade. Não pode ser, não pode ser uma expressão muito forte. Vamos dizer assim, é admissível
é compreensível que não seja, que em alguns países é. Tem países da Europa que a licença maternidade e a paternidade têm a mesma duração. Mas é compreensível que não seja. O que eu quero colocar de maneira mais enfática é que a mulher não pode perder nada daquilo que conquistou em relação a isso. Um direito social como esse, que é a licença maternidade, né? Porque ela precisa, de fato, de um momento de maior intimidade. As energias do espírito que ela recebeu na câmara uterina estão mudando de expressão. Essas energias estavam num espírito reencarnante. Agora elas estão num espírito reencarnado. Esse espírito está entrando em contato com um novo ambiente, respirando um novo ambiente. Ele precisa de acolhimento, de acompanhamento, de troca energética, inclusive de troca biológica. Porque no cérebro da criança existem estruturas que a gente chama de relógios biológicos. E esses relógios biológicos vão girando e ciclando quando a criança está no útero da mãe, de acordo com o ciclo da mãe. O organismo da mãe vai ditando o ritmo biológico do organismo da criança. Então, essa criança nasce, tem o aspecto biológico e o psicológico. Imagina como está o inconsciente desse espírito reencarnado. Ele sabe, de algum modo, que ele vai reencarnar, enfrentar a si mesmo, fazer o confronto consigo mesmo no espelho da consciência. Vai trabalhar questões evolutivas que deixou para trás, eliminar determinados vícios, desenvolver determinadas virtudes. Ele está num caminho perigoso, que é o caminho da reencarnação. Ele precisa de amparo. Então, quando ele vem para esse mundo perigoso, cheio de desafios, ele está muito vulnerável. E ele precisa daquela com quem ele teve uma íntima ligação física e energética para dar para ele suporte nos primeiros passos da vida. Então, por isso que a mulher precisa dessa intimidade com a criança. A amamentação tem um significado biológico, por causa do leite materno, que ativa o sistema imunológico. A criança vai adoecer menos quando utiliza o leite materno. E a amamentação tem um significado psíquico. No inconsciente, a criança sabe que está sugando a vida do seio materno, sugando a vida. E essa interação de sugar a vida fortalece a alma e dá, na relação dessa mãe com essa criança, uma densidade muito maior. Aí algumas mulheres cometem a grande infelicidade de não amamentarem. Para que não amamentam? Para que a mama não fique flácida. A criança vai ter muito mais propensão ao adoecimento e a criança não vai completar o seu processo de intimidade psíquica nos primeiros meses de vida com a mãe que o gerou. Quantos traumas psíquicos isso vai provocar? Então a criança não elabora sua oralidade, ela vai sendo elaborada no ato de sugar. Ela não mama, é uma criança que ao crescer vai roer unha, vai falar demais, vai fumar, porque ela tenta compensar a oralidade que ela não vivenciou mamando no seio da mãe. Isso é provocado por uma visão equivocada de que a mulher precisa estar forever young, eternamente jovem e bela, o que é uma grande contradição e uma grande estupidez, que algumas mulheres assimilam e alguns homens assimilam também. Então é necessário que a mulher e o homem façam esse grande processo revisionista dessa cultura de opressão, dessa cultura de violência. A gente chama isso de violência simbólica. Tem 3 tipos de violência. Violência física, quando eu maltrato o corpo de alguém. Violência psicológica, quando eu maltrato os sentimentos de alguém específico. E violência simbólica, que é quando eu sou violento contra um determinado grupo que tem uma certa identidade que os une. Violência simbólica contra o nordestino, que existe, os nordestinos imigrantes em São Paulo. Muito grande essa violência, eu sei porque morei em São Paulo. Violência simbólica contra o negro, violência simbólica contra a mulher. Então a violência psicológica é contra o indivíduo e suas emoções, fraturando, rasgando as emoções da pessoa. E a violência simbólica é contra um grupo de indivíduos identificados por determinada característica. Precisamos, então, sobretudo, quem é espírita e entende que eu não sou homem, eu estou homem, que você não é mulher, que você está mulher.
É necessário, à luz da reencarnação, que a fraternidade prevaleça e que nós arranquemos de dentro de nós esse ódio à mulher. Vamos trabalhar esse patriarcalismo e esse machismo. Eu vejo no movimento espírita. Eu vi, por exemplo, no sul do Brasil, um amigo me contando uma situação. Eu conheci uma instituição lá, fazer uma palestra. Ele falou, olha só a situação. Fulano é presidente da casa há 40 anos. Agora que ele ficou mais velho, não tem mais tanta energia física, ele teve que passar o bastão. E a pessoa que estava mais preparada era uma mulher. Então, ela entrou, assumiu a presidência, mas ele não a deixa trabalhar como presidente. Então, ela ocupa falsamente a posição de presidente da casa, porque por trás está lá aquele que se julga guardião da casa espírita, que fundou a casa num largo osso do poder, principalmente porque colocou no lugar dele uma mulher. E ela não é tão capaz quanto ele, quanto o espírito fálico dele, de fazer, de transformar e de gerir a casa espírita. Eu disse isso uma vez para um presidente de casa espírita que estava há muito tempo à frente da casa. Ele tomou um susto. Eu disse, sabe que eu nunca pensei nisso? Eu disse, pois é. E por que é que você nunca colocou alguém no seu lugar? Mas não tem ninguém que assuma. Eu perguntei para ele, não tem ninguém que assuma ou você não trabalhou as novas gerações da casa para que você fosse substituído? Porque ninguém é eterno. Você vai desencarnar, vai envelhecer, vai adoecer. E ele parou para pensar, era uma pessoa muito honesta consigo mesma. E como pessoa honesta consigo mesma, ele raciocinou e falou, vai que você tem razão. E eu vim sabotando a casa que eu dirijo, não preparando ninguém para ficar no meu lugar. Então, é muito importante a gente entender que nós precisamos deslocar as coisas dentro de nós, instituindo na Terra a igualdade de direitos do homem e da mulher, para que nós possamos trabalhar essas duas polaridades da alma, o feminino e o masculino, no sentido de adquirir virtudes espirituais, promover a nossa iluminação interior e encontrarmos uma posição mais evoluída em outras esferas, em que o masculino e o feminino estarão igualmente integrados dentro de nós. Se eu causei alguma inquietação a alguém, com algum comentário que mexeu com o seu inconsciente, com elementos que lá estão, dos quais você nunca se deu conta, se algum comentário sobre a vida pública nacional inquietou você, entenda que a provocação que eu fiz é terapêutica e educacional. Ela tem um fim de reformulação de valores, ela tem um fim pedagógico, ela tem um fim de cura das enfermidades da nossa psique, da nossa alma. Eu não fiz nada no sentido de provocar uma violência em relação às concepções de quem quer que seja. Mas não existe evolução, minhas amigas e meus amigos, se nós não saímos da nossa zona de conforto e descobrimos que aquilo que nós pensávamos talvez não tenha lá tanta consistência quanto nós achávamos, e descobrir também que aquilo que nós pensávamos muitas vezes não é um valor que é autêntico em nós. Não é um valor que está enraizado na nossa alma, de maneira que a gente o aceita, mas é um valor que a gente engoliu, que a gente internalizou, porque a história e a sociedade e a cultura nos forçaram a engolir aquele valor, e a gente engoliu sem digerir. Então, quando a gente chega a essa conclusão de que a gente precisa revisitar nossos valores e digerir aquilo que a gente nunca digeriu, isso tira a gente da zona de conforto. Nesse momento, nós começamos a dar um salto evolutivo. Essa foi a intenção da minha abordagem. Eu espero ter contribuído com vocês e comigo mesmo, e que nós possamos continuar nessa empreitada corajosa que é o projeto evolutivo espiritual de todos nós. Muito obrigado e até a próxima para todas e para todos.